Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos. A palavra que será ministrada hoje, livro de Salmos, capítulo de número 116. E ela diz assim: Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e ouviu o meu clamor, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Os cordéis da morte me cercaram. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus, e cheio de compaixão. O Senhor que protege os simples. Quando eu estava abatido, Ele me livrou. Volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pois tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes. Essa palavra no livro de Salmos, no capítulo de número 116, ela vem falando sobre uma declaração de amor do salmista que escreveu este livro. E nós precisamos entender que para o salmista, todo e qualquer motivo era motivo para ele salmodiar, escrever um salmo a Deus. Quando ele estava triste, ele escrevia um salmo a Deus. Quando ele estava alegre, ele escrevia um salmo a Deus. Quando ele estava passando por um momento difícil, ele escrevia um salmo a Deus. Ou seja, todo e qualquer motivo era motivo para o salmista estar salmodiando a Deus, louvando e glorificando o nome de Deus. Assim como no livro de Abacuque diz que, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja gado nos campos, ainda assim eu louvarei ao Senhor, porque nós louvamos ao Senhor não pelo que nós recebemos e nem pelo que o Senhor pode nos dar, mas nós louvamos a Deus pelo que Deus é, em momentos bons e em momentos ruins. Jó, ele chega a dizer para a mulher dele, quando ela diz para ele assim: nega esse teu Deus e morre. E Jó diz para ela assim: falas como uma louca. Acaso queres tu só receber o bem de Deus, mas o mal que vem de Deus não queres? Ou seja, a Bíblia diz que o sol ele brilha tanto para o justo quanto para o injusto. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus ele nos fala que no mundo tereis aflições. Mas o nosso dever é estar constantemente em adoração, em sintonia, em intimidade com Deus. E este salmo do salmista 116 aqui de Davi, ele é um salmo de uma declaração de Davi de amor a Deus. Porque Davi ele vai dizer: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Davi não está dizendo que ele ama o Senhor porque Deus ouve a voz dele, nem porque Deus irá ouvir a voz dele. Davi está dizendo que ele ama o Senhor porque o Senhor ouviu a voz dele. Ou seja, ele já havia clamado e Deus já havia escutado e atendido a voz dele. O que Davi está querendo dizer é que Deus conhecia a voz dele. E o que Jesus começa a dizer para nós nesta noite é que Ele conhece o som da sua voz. Ele conhece o tom da sua voz. Ele conhece a intensidade da sua voz. Mas por que Ele conhece? Porque foi Ele que te criou. Foi Jesus de Nazaré, foi Deus quem te criou. E Deus conhece a tonalidade da sua voz. Ele conhece a profundidade do que há na sua corda vocal, a tonalidade que você emite de som. Ele conhece a sua voz. Existem coisas no ser humano que são distintas. E eu posso citar duas delas. A primeira são os cabelos. Às vezes nós vemos uma pessoa com um cabelo parecido com o da outra, mas não é igual. Não é o mesmo cabelo, é diferente. Pode até lembrar, mas é diferente. E o que nos faz
agir, lembrar, pensar desta maneira. É entender que exame de DNA para reconhecimento de alguma vítima ou para reconhecimento até de paternidade pode ser feito pelo fio do cabelo. Ou seja, o cabelo define quem nós somos. Ele é único, não existe ninguém com um cabelo igual ao seu. Pode ser parecido, mas não é igual. Outra coisa que é parecida, mas não é igual, é a voz. A minha voz pode lembrar de um parente conhecido seu, pode lembrar de uma pessoa que talvez você conheça, mas não é a voz dela. A voz é diferente. Ela pode lembrar, pode ser parecida, mas não é a mesma voz. Haja vista o cantor J. Neto. Você o ouve cantando e para quem não conhece pode até pensar que é Roberto Carlos. Mas não é Roberto Carlos, é J. Neto. A voz é parecida, a tonalidade é parecida, mas a voz não é igual. Então, o que Deus está dizendo para você hoje é que Ele conhece a tua voz. E o salmista está dizendo, eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Ou seja, o que Deus está dizendo é que além de Ele conhecer a tua voz, Ele já ouviu a tua voz. Ele já ouviu a tua oração, Ele já ouviu a tua petição, Ele já ouviu aquilo que você tem solicitado para Ele. E o salmista vai dizer mais. Estaria bom se Deus só tivesse ouvido a voz do salmista, mas ele diz que ouviu também o meu clamor. Ou seja, eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e ouviu o meu clamor. Ou seja, o que é clamor? Clamor é algo que nós fazemos muitas vezes sem emissão de voz. Clamor é a voz que sai do nosso coração quando nós nos vemos em situações difíceis e não conseguimos emitir som da voz, somente lágrimas nos olhos. Clamor é a expressão da sua dor, é a expressão do seu coração, da sua alma. Isso é clamor. E o que o salmista está dizendo é que ele ama ao Senhor, porque o Senhor ouviu a voz dele e ouviu o clamor dele. Ou seja, Deus está dizendo para você que nos momentos que você tem orado e conversado com Deus, Ele tem escutado, mas Ele também tem escutado os momentos que você não tem emitido som. Porque existem pessoas que vão assistir este vídeo e elas estão na condição de não conseguir mais emitir som quando vão falar com Deus. Apenas lágrimas nos olhos rolam porque a sua dor interior, a dor no seu coração, a mágoa, a tristeza é tão grande que já calou a sua voz e isso já virou clamor, porque não tem mais. Existem pessoas até que não têm, além de voz, não tem nem mais lágrimas para derramar diante de Deus, vista a aflição que tem vivido. Isso é clamor. E o salmista vai dizer, eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu clamor, então Deus está ouvindo a tua voz. Porque a Bíblia vai dizer que, acaso os ouvidos de Deus estão tampados para que não possa ouvir? E as mãos deles estão encolhidas para que não possa abençoar? Ou seja, Deus ele está ouvindo a tua voz e muito mais, Ele está ouvindo a dor do seu coração. E aí o salmista vai dizer, eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e ouviu o meu clamor, porque se inclinou para mim os seus ouvidos. E isso nos leva a entender que a tua oração, o teu clamor, aquilo que você tem vivido, move Deus a se movimentar no trono. Foi isso que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará do trono. Ou seja, talvez não seja o tempo ainda de Deus se levantar, mas eu sei que Deus está ouvindo a tua voz, ouvindo o teu clamor, e Ele vai se manifestar no trono. O que é isso, pastor? Deus, porque inclinou para mim os seus ouvidos, é Deus se abaixando no trono para ouvir a tua voz. E Ele deve estar lá em cima dizendo assim, eu conheço essa voz. Essa voz talvez seja do pastor Cristiano, essa voz é de fulano, essa voz é de ciclano, essa voz é de Beltrano, essa voz é de Márcio, essa voz é de João, essa voz é de Batista, essa voz é de Maria, essa voz é de Patrícia, essa voz eu conheço porque fui eu, Deus, que criou essa voz. Eu conheço essa voz, eu conheço a batida desse coração. Deus conhece a tua voz, Ele conhece o teu clamor e Ele está se movendo no trono em teu favor. E o salmista vai dizer então que ele faz uma aliança, ele faz um acordo, ele faz um pacto, ele faz algo com Deus, porque ele disse, eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver.
Não é invocá-lo-ei até que a minha bênção seja dada. Não é invocá-lo-ei até que eu saia da concessionária com carro zero. Não é invocá-lo-ei até que a minha conta bancária tenha o saldo positivo. Não é invocá-lo-ei até que eu seja curado, não. É invocá-lo-ei enquanto eu viver. Enquanto tem fôlego de vida, você tem que invocar a Deus. Enquanto tem fôlego de vida e você tem fôlego, você tem que clamar, você tem que orar, você tem que agradecer a Deus por aquilo que você tem vivido. Isso é adoração. O salmista vai dizer que os cordéis da morte o cercaram. Ou seja, aceita Jesus que tudo vai passar. Você não vai ter mais problema. Isso é mentira de uma igreja que não está pregando a verdade do Evangelho. Porque Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Sim, crente fica enfermo. Crente fica doente. Nós passamos por isso, mas o que nós temos que entender é que Deus ele prova a nossa fé. Deus ele quer nos aprovar. E o que você precisa entender é que se você está sendo provado na área da enfermidade, é justamente nessa área da sua aprovação que quando você tiver aprovação é que Deus vai usar a sua vida. Porque muitas pessoas às vezes não entendem um problema financeiro grande, desempregado, alguém com a mesma situação procura, você conversa, faz uma oração, 2 dias depois, 3 dias depois a pessoa volta para você, olha pastor, arranjei um emprego, ou missionária, arranjei um emprego, e você olha, mas Deus, eu continuo na mesma. Deus está usando a situação para mudar você. E talvez você não esteja entendendo, esteja pedindo para Deus mudar a situação da tua vida. Não peça a Deus para mudar a situação, porque se Deus não muda a tua situação, é porque Deus quer mudar a tua vida através da situação que você está vivendo. O salmista está dizendo que os cordéis da morte cercaram ele. Ele passou por enfermidade, passou por aflição, teve quase morto, porque os cordéis da morte o cercaram. Angústias do inferno, vivia angustiado, tinha problemas às vezes com angústia, ou seja, servir a Deus às vezes vai te deixar angustiado, porque pessoas vão falar algo que você não quer ouvir, pessoas vão ser contrárias àquilo que você está vivendo, você vai ser caluniado, você vai ser difamado, você talvez seja maltratado. Isso talvez gere uma angústia dentro do seu coração, mas o que essa angústia não pode é se apoderar e ficar muito tempo. Eu estou passando, pastor, num deserto, eu estou passando num vale. Deserto e vale não é lugar de moradia fixa, é lugar de passagem. É um local onde você fica só para terminar de fazer a prova e Deus te dá a sua aprovação. Ele vai dizer ainda, sofri tribulação, sofri tristeza. A caminhada com Cristo muitas vezes é assim. Por que tribulação? Problemas financeiros, problemas de enfermidade, problemas na família, problemas no trabalho. Problemas adversos. Às vezes você não entende porque que de repente na sua casa queima uma coisa, queima outra coisa, queima alguma coisa. Na minha casa nada funciona, a torneira, a pia, o vaso sanitário, não se dá descarga. O que está acontecendo? E às vezes isso tudo está acontecendo e Deus está te dando um livramento. É melhor que alguma coisa, que o inimigo toque em alguma coisa na sua casa do que tocar na sua vida. Deus às vezes está te protegendo com essas coisas que estão acontecendo. Você precisa entender o agir de Deus. Tribulação todos nós vamos passar. O apóstolo Paulo passou, Pedro passou, Tiago passou, Jesus de Nazaré passou. E por que nós não vamos? A Bíblia diz em Colossenses que se agradou Deus em moer a Jesus de Nazaré. Se Deus se agradou em moer a Jesus pela minha e pela tua vida, por que nós não passaremos? Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por onde Jesus passou e o que Jesus passou, nós vamos passar. E o que Deus está dizendo para você é que você tem que invocá-lo enquanto você viver, mas que você vai passar momento de tristeza, momento de tribulação, momento de angústia, momento que até os cordéis da morte vão te cercar. Talvez até a enfermidade vai tentar se apoderar de você. E angústia forte. Mas o salmista vai dizer que ele se lembra daquilo que ele tinha feito. Ele diz, então invoquei o nome do Senhor Jesus. É necessário clamar de dia, de noite, é necessário clamar a Deus a todo momento, é necessário estar em perfeita intimidade com Deus. Porque Deus ouve a tua e a minha voz.
Deus ouve o teu e o meu clamor individual. Quando o salmista fala isso, eu quero entender, e eu entendo que ele estava no meio de uma reunião coletiva. Havia muitas pessoas orando naquele lugar, porque o salmista vai dizer: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor, porque inclinou para mim. O salmista está no meio de uma grande multidão, orando e clamando a Deus, e ele agradece a Deus, diz que ama porque Deus ouviu a voz dele. Ou seja, em meio a tantas vozes, em meio a tantos clamores, Deus conhece o teu, Ele sabe qual é a tua luta, qual é a tua aflição, qual é o teu problema e o que você está passando. Ele está ouvindo. Os ouvidos do Senhor não estão tampados, nem as mãos dele encolhidas para que possa abençoar. Só que a Bíblia diz que Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará no trono. Deus só se levanta por fim. Deus não se levanta por início nem por meio, é no fim. Você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa orar mais. Porque a gente diz: eu não aguento mais. Mas a Bíblia diz que Deus não deu nada para nós que nós não pudéssemos suportar. Mas contudo, aquele que deu a prova é fiel e dá o refrigério. Deus, Ele está dando refrigério no dia de hoje. Deus, Ele está tirando um pouco você do sufoco, tirando um pouco você dessa agonia, trazendo alegria no seu coração. Invoca ao Senhor enquanto viver. O que é isso, pastor? Tem gente que já está na UTI. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de estar numa UTI, visitando alguém, mas aquela maquininha do coração, ela é algo impressionante. Ela fica ali, tu. Tem gente assim. O meu filho está nas drogas, eu não consigo mais, eu não sei mais o que fazer. Está escutando barulhinho? Tu, está vivo ainda? Tem fôlego? Então invoca ao Senhor que pode ser curado. Mas pastor, era a última porta de emprego que se abria, agora disseram que não havia mais. Você tem fôlego ainda? Continua clamando, porque está tu. Enquanto barulhinho, enquanto estiver na UTI, enquanto tiver barulhinho, enquanto tiver fôlego de vida, clama. Porque Deus é Deus que quer mudar a sua história. Ele está ouvindo a tua oração, Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está se levantando no trono. Inclinar os ouvidos significa se movimentar, se mexer no trono ao teu e ao meu favor. Ele vai continuar dizendo: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra minha alma, piedoso e justo. A Bíblia diz que Deus é justo. A Bíblia diz que justiça e retidão são o trono de Deus. O salmista vai lá na questão: Deus é justo. Porque não há nada melhor para se fazer na minha e na tua vida do que praticar a justiça. Quando nós sabemos de alguma coisa que aconteceu e que alguém recebeu uma punição e que foi feita a justiça, a primeira pergunta que vem: foi feita a justiça? Foi. Não se tem alegação contrária quanto a isso. Quando se é feita justiça, agrada ao coração de todos. O que Deus quer fazer na minha e na tua vida é justiça. Deus vai fazer justiça na tua vida, na tua causa, na tua petição, no meio da tua parentela. Deus vai fazer justiça. O salmista vai continuar dizendo: o nosso Deus é cheio de compaixão. Aí Deus deixa de ser individual. Ou seja, Deus não é alguém que se deixa levar por uma pessoa só. Deus, Ele é nosso, Ele é Deus de todo. Ele não é o meu Deus, nem o teu Deus, Ele é o nosso Deus. Ele atende tanto as minhas quanto as tuas orações. Ninguém é ao concurso, ninguém é maior do que ninguém para que somente as suas orações ou as minhas orações sejam ouvidas. Não, Deus ouve a oração de todos, porque Ele conhece a oração, a voz de todos, Ele conhece o clamor de todos, Ele conhece o interior de todos, Ele sabe a necessidade de todos. Ninguém é bam, ninguém é maior. Jesus de Nazaré é grande, nós somos pequenos. O salmista vai dizer assim: Deus tem hoje para você um livramento triplo. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Porque enquanto ele invocou, enquanto estava vivo, ele vai dizer assim: pois tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Deus está dando livramento de morte nesta palavra que está sendo liberada agora.
Eu profetizo sobre vidas livramento de morte. Pessoas que estão no vício da bebida, no vício das drogas, na prostituição, em meio à criminalidade. Pessoas até que não estão neste meio, mas que o inimigo travou um laço. Eu estou dizendo e profetizando: Deus vai te livrar da morte. Morte física e morte espiritual. O que é isso, pastor? O teu ministério não vai morrer. A unção que Deus colocou sobre a tua vida não vai morrer. A unção que está sobre o teu filho não vai morrer. A unção que está sobre o teu marido não vai morrer. Deus está dando livramento de morte a você neste dia. Segunda coisa, os meus olhos das lágrimas. Deus está dizendo para mim e para você que o tempo de chorar e de prantear acabou. Agora é tempo de rir. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Agora é o teu tempo de sorrir. Deus está secando dos teus olhos toda a lágrima. Porque aquele que semeia com lágrimas, certamente com júbilo colherá os seus molhos. Ou seja, aquilo que você tem passado, que é motivo de choro, que é motivo de tristeza, você, mulher que se senta no canto da cama, enquanto todos dormem, e tem que chora e chora sozinha, e quando sai do quarto tem que se mostrar forte para que ninguém veja que você está chorando. Você, homem que tem passado dificuldade, que tem lágrimas escorrendo nos seus olhos quando você sai de casa, fora de casa, é contigo que Deus está falando. Deus, além de te livrar da morte, Ele está secando dos teus olhos todas as lágrimas. A porta de emprego vai se abrir. A enfermidade, ela vai sair. O filho que estava na droga, na bebida, ele vai voltar. A esposa, o marido, Deus vai libertar. Deus está secando dos teus olhos toda lágrima hoje. E o último livramento, que ele é triplo: e os meus pés da queda. O mundo aí fora diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não. A Bíblia diz que pode o justo cair e 7 vezes Deus o levantará. O cair é do homem. E o levantar, pastor, também é do homem. Deus, ele só vai estender a mão para te ajudar. Você precisa querer levantar da onde você está. E Deus está hoje dizendo que está livrando o teu pé da queda. Mas depende de quem não cair. Depende de Deus ou depende de mim ou de você? Depende de nós. Se nós andarmos após os passos de Jesus de Nazaré, seguirmos aquilo que Ele ensina aqui na sua palavra, Ele livra os nossos pés da queda, ou seja, não vai cair, não vai ficar prostrado, a tua vida não vai ficar prostrada, o teu ministério não vai ficar prostrado, a tua família não vai ficar prostrada. Deus vai levantar ministério, família, unção, autoridade, emprego. Deus vai levantar pessoas do monturo hoje. O teu livramento é triplo, é de morte, é de lágrimas secas e é de não pisar mais o teu pé em lugar que de queda. O que mais, pastor, que essa palavra diz? Essa palavra ela vai dizer no finalzinho assim: para que Deus vai te livrar da morte? Secar dos teus olhos a lágrima, livrar o teu pé da queda, para que você ande sobre a terra dos viventes, perante a face do Senhor. Você vai andar perante Deus, na terra de quem? Dos viventes, nesse meio que nós vivemos. Como assim, pastor? Aquele que disse que não ia ficar curado, aquele que disse que a porta de emprego não ia mais abrir, aquele que disse que você não tinha mais jeito, ou que seu filho não tinha mais jeito, aquele que falou algo contrário. É nesse meio, na terra dos viventes, que você vai andar e pisar para dar testemunho do que Deus fez sobre a tua vida, porque Deus está mudando a tua história hoje. Tem livramento triplo para você, porque Deus está ouvindo a tua oração, o teu clamor, e está inclinando os ouvidos dele para ti. Ele vai mudar a tua história hoje, em nome de Jesus. Eu agradeço por aqueles que vão ouvir. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos.